A nossa memória afetiva, o nosso saudosismo, muitas vezes, ou quase sempre, acaba prejudicando a nossa capacidade de apreciar coisas novas. Coisas novas que eu digo são coisas desconhecidas, novas para nós, não necessariamente novas no mercado, à disposição, na criatividade, não. Você acaba ficando um pouco prisioneiro daquelas coisas que você sempre gostou, tá? E essa memória afetiva, esse saudosismo, ele se forma muito cedo. Ele se forma quando você começa, na sua juventude, a apreciar algum tipo de arte, seja nos quadrinhos, na literatura, na pintura, na música, no cinema, a gente mantém. Eu conheço dezenas de exemplos assim, mas muitos mesmo. Porque uma coisa que o colecionador tem que desenvolver paralelo à sua coleção e, de certa forma, aproveitar a sua coleção para observar as pessoas é desenvolver um senso crítico, no melhor sentido, né? Infelizmente, a palavra crítica tem uma conotação negativa que eu discordo totalmente, tá? A crítica é uma coisa fundamental no nosso dia a dia, na nossa vida. Nós temos que ser críticos com absolutamente tudo o que nós vivemos, o que nós fazemos, o que nós presenciamos, tudo. Temos que ser críticos. Só o pensamento crítico nos enleva, nos torna pessoas melhores, nos fazem aplicar melhor aquilo que nós aprendemos. Inclusive no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos que estar vigilantes para ver se algumas formas como nós estamos tratando, lidando, agindo diariamente, não estão da melhor forma possível. Frequentemente, os processos que nós vivemos no dia a dia, processos de uma maneira bem ampla, tá, gente? A hora que você acorda, a hora que você toma banho, a hora que você come, a maneira como você come, a maneira como você dorme, tem que estar em permanente revisão, porque só assim você aprimora o seu dia a dia, a sua qualidade de vida, uma série de coisas. Essa é talvez uma das dicas mais legais que eu acho que o canal Coisa de Colecionador pode dar para vocês. Voltando para o nosso universo, para o nosso mundo, e falando um pouco dessa questão da memória, do saudosismo, da memória afetiva, eu observo demais que muitas pessoas não conseguem se libertar de gostar exclusivamente de um determinado nicho. Por exemplo, na música. Eu tenho amigos, vários amigos, na mesma faixa etária mais ou menos, e que só gostam do rock a partir dos anos 80. Não gostam dos anos 70. E vice-versa, também acontece isso, de gente que gosta dos anos 70 e detesta os anos 80. Eu me incluo um pouco nessa faixa, tá, gente? Eu tenho uma dificuldade maior de gostar do rock que se fez nos anos 80, apesar de que foi a época em que o rock explodiu no Brasil e se tornou um gosto da grande maioria, né? E aí você tem que observar as características daquele momento para analisar esse fenômeno, né? Em que pessoas que gostavam do rock anos 80 confundem ele com o rock dos anos 70, que é totalmente diferente, totalmente diferente. O rock dos anos 80 é um rock muito mais comercial, é um rock muito mais palatável, mais fácil de qualquer um gostar. Você não tem muita exigência para a música, você não se preocupa com grandes arranjos ou sofisticação, você vai adorar o rock dos anos 80. É um rock muito adequado para isso. É um rock mais swingado, muito mais dançante, né? Foi logo, emendou naquele famoso New Wave, que era uma música totalmente dançante e que se apropriava de características do rock. O rock dos anos 70 não, um rock muito mais erudito, um rock muito mais sofisticado, um rock muito mais complexo nos seus arranjos, nas suas composições, nas suas melodias, nos seus ritmos, etc. E eu não estou falando só do rock erudito dos anos 70, estou falando do hard rock dos anos 70, Deep Purple, Led Zeppelin, ou do heavy metal, Black Sabbath, todos eles muito mais complexos, muito mais sofisticados e não tão acessíveis para qualquer audição. Já o rock dos anos 80, não. Ele é um rock muito mais fácil de você gostar. Então eu tenho, às vezes, diálogos com amigos que falam de uma maneira como se gostassem exatamente do mesmo rock que eu gosto, mas na verdade não gostam. Eles gostam de um rock completamente diferente.
Por exemplo, eu tenho um amigo que fala que gosta muito do Yes. Eu adoro o Yes. Yes é uma banda sensacional. Aí ele cita faixas e aberturas e momentos incríveis e tal, só que ele só fala do Yes dos anos 80. Ele não fala em nenhum momento do Yes clássico dos anos 70. Porque o Yes é uma banda que deu uma virada de 180 graus, como o Genesis também fez isso. Como, de certa forma, o Emerson Lake Palmer também tentou fazer isso, né? Eles simplesmente viraram a chave. Não, eu tenho que gravar a música que venda. Então deixo de lado essa coisa muito sofisticada, muito elaborada, e vou gravar um rock muito mais swingado, muito mais fácil de gostar, de cantar, etc, etc, etc. Então, e essa pessoa que gosta desse rock, do Yes, por exemplo, dos anos 80, ele não gosta nem um pouquinho do rock dos anos 70. A diferença é brutal. Tá? Da mesma forma que eu, por exemplo, e quem gosta do Yes dos anos 70, não gosta do Yes do rock dos anos 80, que é um rock extremamente comercial. Né? Outra característica que marca muito essa divisão é o acesso à música. Por que é que duas pessoas da mesma geração gostam de uma década e não gostam da outra, e vice-versa? Por quê? Porque nos anos 70, o acesso a essas músicas era muito mais difícil. Muito mais difícil, infinitamente mais difícil. Porque você comprar um disco já era caro. Para você conhecer, você tinha. E você tinha que apostar. Você não sabia o que tinha ali dentro. Você apostava e comprava um disco, ouvia e, graças a Deus, frequentemente gostava. Mas podia acontecer de não gostar. Além do que, você tinha o custo de ter um bom equipamento de som para reproduzir aquele disco. Não podia ser qualquer coisa. Tinha que ter pelo menos alguma coisa. Então, também elevava o custo você manter um equipamento para ouvir aqueles LPs. Então, muita gente da minha geração não apreciou o rock dos anos 70 porque não teve oportunidade. É aquilo que eu falo sempre, gente. Muitas vezes você tem um gosto muito limitado em música, em literatura, em quadrinhos, no que você quiser, porque você não foi apresentado aquilo, não teve oportunidade de conhecer. Isso é fundamental, né? E nos anos 80, qual foi a grande virada? Foi porque as rádios, que até os anos 70 não tocavam rock no Brasil, não tinha esse acesso, nos anos 80 surgiram as primeiras rádios que tocavam rock. Só que não era o rock dos anos 70, não era o rock mais erudito, mais sofisticado, mais complexo. Não, era um rock moderno, um rock dos anos 80. E aí o rock se popularizou no Brasil. Mesmo que o aumento do consumo de LPs, de disco, não tenha aumentado tanto assim. Aumentou, mas aumentou muito pouco. Mas o acesso aumentou exponencialmente com as rádios tocando, e aí massificou. Então, toda uma geração que vivia à margem do acesso à música, ao rock, passou a ter acesso fácil, diário e até massivo, massacrante. Você passava o dia inteiro ouvindo uma rádio Cidade, por exemplo, que é uma das pioneiras daquela época, do Rio de Janeiro, e ouvia rock o dia inteiro, que era uma rádio que só tocava rock. Depois surgiram outros, né? Várias outras, a Fluminense FM e outras rádios andaram na cola da Rádio Cidade lá do Rio de Janeiro. Tá? Isso é uma explicação de por que isso acontece. Eu posso usar a mesma explicação para o cinema, para os filmes. Não é? É lógico que você tem que procurar ter a mente o mais aberta possível para não se prender exclusivamente ao seu nicho, ao seu saudosismo, à sua memória afetiva, para você conseguir apreciar outras coisas. Mas não é fácil. Por exemplo, eu conheço pessoas, mais ou menos da minha idade, que adoram os filmes dos anos 80. Não conseguem se libertar dos filmes dos anos 80. Só conseguem assistir aqueles filmes dos anos 80. É a memória afetiva gritando na sua cabeça. Você dificilmente vai apreciar filmes novos porque você está preso àquilo ali. E isso daí é um fator, às vezes determinante, mas certamente complexo. Tanto é que eu já falei em outros vídeos que muitas gerações mais novas, bem mais novas, têm sempre a impressão de que o mundo começou quando eles nasceram. Eu acho isso muito engraçado, acho muito divertido isso. Porque eles falam que tudo que era bom e era antigo era da época deles.
tá? Eu acho sensacional, por exemplo, quando eu ouço alguém falar de desenho animado, como, por exemplo, Pantera Cor-de-Rosa, ou, sei lá, Hanna-Barbera, né? Zé Colmeia, Pepe Legal, Dom Pichote, aquelas coisas todas daquela época, lá dos anos 60. E a pessoa nasceu nos anos 80 e ela diz que esses desenhos são da época dela. Elas se apropriam, mas não são, não são, né? É como se eu dissesse, não, Charlie Chaplin é da minha época. Não é, claro que não é. Charlie Chaplin é muito anterior a mim. Né? E isso daí é o escopo, o arquétipo da memória afetiva, do saudosismo, que muitas vezes você não consegue se libertar porque formou o seu caráter, formou a sua personalidade. O que eu quero dizer com tudo isso aqui? Que isso tem que ser respeitado. Quando você é um colecionador e você quer apresentar coisas novas, entre aspas, tá, gente? Novas no sentido que a pessoa não conhece para alguém, você vai esbarrar naturalmente com essa dificuldade que as pessoas têm de se libertar do seu saudosismo, da sua memória afetiva, que está marcada em pessoas já hoje com 30 anos. No 20 eu acho que ainda não, mas com 30 anos, com certeza, a memória afetiva deles já está bem marcada, bem consolidada, e se a pessoa não tiver um pouco da mente aberta, ela não vai ter capacidade de apreciar o que você tem para apresentar. E eu sempre digo a mesma coisa, respeite. Respeite a pessoa, o gosto dela é fundamental, tá? Tente entrar no mundo dela e, principalmente, respeite o que você tem para apresentar. Não desperdice, não mostre para qualquer um, mostre para quem estiver prestando atenção. Frequentemente eu começo a conversar com pessoas mais novas, que é o que eu mais faço, e tento apresentar alguma coisa da minha época, alguma coisa que eu considero com mais qualidade. Mas eu entro muito na onda da pessoa, no gosto da pessoa, e tento mostrar o que pode melhorar no gosto dela, apresentando alguma coisa. Mas respeitando também o material que eu tenho para mostrar, muito respeito, e não desperdiçando com uma pessoa que não está me dando atenção, que não está interessado, sem ficar em nenhum momento ofendido, incomodado, irritado, de forma nenhuma. Se eu perceber que eu esgotei a possibilidade da pessoa prestar atenção no que eu estou apresentando, na mesma hora eu interrompo. Deixo ela falar o que ela quiser, mostrar o que ela quiser, com todo respeito, com a atenção possível, logicamente sem negar o meu gosto, sem mudar a minha opinião, de forma nenhuma. Não vou mudar a minha opinião a pessoa vai conhecer e vai saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Mas eu vou dar muito mais espaço ao meu ouvinte, ao meu espectador, do que ao que eu quero mostrar, ao que eu quero apresentar. Tudo tem sua hora, tudo tem seu momento, tudo tem a sua adequação. Tá bom, gente? Fica aqui mais essa dica do canal Coisas de Colecionador. Se você chegou até aqui, meu amigo, bota um gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. Se inscreva no canal e até a próxima.